É importante, quando lemos a Bíblia, não ignorar o contexto em que as passagens foram escritas. Isso nos dá uma melhor compreensão do que a Bíblia está comunicando. No capítulo anterior a esta parábola, vemos que Jesus acabou de entrar em Jerusalém montado em um jumento. As pessoas estão eufóricas com sua chegada. Talvez você conheça a história. Eles estão acenando com ramos de palmeiras e gritando, Hosana. Mateus também registra que Cristo entrou no templo, derrubou mesas e expulsou os cobradores de dinheiro. Ele criou bastante agitação e os religiosos não estão felizes. É aqui que fica interessante. No dia seguinte, Jesus volta ao templo. O mesmo onde no dia anterior ele causou o caos em massa, ele agora decide voltar. Os principais sacerdotes, que certamente não estão felizes em ver Jesus novamente, armam uma armadilha para que possam prendê-lo. Jesus, sabendo o que estão fazendo, conta 3 histórias. A primeira história que Jesus conta, a parábola dos 2 filhos, gira em torno dos líderes de Israel. A segunda história, a parábola dos fazendeiros malignos, expõe a falta de responsabilidade dos líderes para com seu povo. Isso nos leva à parábola das bodas, a mais ampla das 3. Essa história é um golpe direto nos fariseus, os líderes religiosos da época. É importante que entendamos a quem esta história é dirigida e o contexto em que ela teria sido recebida. Este teria sido um momento tenso. Se você tem interesse em ler a parábola completa, pode encontrá-la ao ler Mateus 22, 1-14. Vamos agora explicar a parábola da festa de casamento. Na parábola, Jesus explica que o filho do rei vai se casar e os preparativos para a festa de sua vida estão em andamento. Mateus 22, 1-2. Agora, uma festa não é uma festa a menos que haja pessoas. Então o rei envia seus servos a todas as pessoas convidadas, dizendo-lhes que a festa está prestes a começar. Mas é aqui que começa o problema. Os convidados se recusam a vir. E está prestes a piorar. Mateus 22, 3. O rei não se abala. Ele envia mais servos, desta vez detalhando como a festa será incrível. Mateus 22, 4. Ao reenviar o convite, o rei está mostrando sua graça e compaixão para com aqueles que inicialmente recusaram. As coisas começam a escalar rapidamente. Com os servos fora, contando aos convidados sobre esta festa, alguns são ignorados pois encontram convidados muito ocupados. Mas outros estão zangados e maltratam e matam os servos. O rei fica furioso, pois ele estava oferecendo a oportunidade de uma vida para vir a esta festa. E como os convidados retribuíram essa oferta? Eles mataram seus servos. Então ele envia seu exército para destruir as aldeias assassinas. Mateus 22, 5-7. Agora o rei tem um problema. Ele tem uma festa incrível, mas sem convidados. E qual é a solução? Convidar a todos. Os criados voltam a convidar todos os cidadãos, até os maus, e os de rua também são bem-vindos. Mateus 22, 8-10. A parábola da festa de casamento termina de uma forma muito interessante. Alguém que inicialmente recusa o convite percebe seu erro e entra sorrateiramente. Mas ele não está vestindo as roupas certas e se destaca dos demais, então foi expulso. Mateus 22, 11-13. Jesus termina a parábola dizendo, pois muitos são os convidados, mas poucos os escolhidos. Mateus 22, 14. A mensagem foi clara para os líderes religiosos ali presentes ouvindo Cristo. Muitos deles rejeitaram o convite. Eles não eram dignos de participar dessa festa porque haviam rejeitado a oferta graciosa de Deus Pai pela fé em seu Filho. Todos foram convidados, mas muitos escolheram por rejeitar o convite. Deus estendeu seu convite ao mundo inteiro. Judeus e gentios. Pessoas boas e más. Todos são bem-vindos a entrar na festa, todos podem ter a salvação pela fé. Basta aceitar o convite. A parábola da festa de casamento é um retrato da nação de Israel. Israel é convidado para uma festa de casamento.
Eles não aceitam. Assim, o Rei, Deus, estende o convite a todos os demais. Quem quiser ir está convidado. Este golpe direto em Israel, em especial aos religiosos daquela época, é uma história para a nação de Israel, em particular aos seus líderes. Eles foram convidados para uma festa de casamento. Não uma simples festa, mas a maior festa de todos os tempos. Eles deveriam estar animados, em êxtase. Mas, em vez disso, eles rasgaram os convites, assassinaram os mensageiros e voltaram para suas vidas. Jesus está ilustrando como eles reagiram às boas novas. É assim que sua rejeição foi ofensiva aos olhos de Deus. Aqueles que rejeitam o convite são expulsos. Importante notar que Jesus deixa claro que haverá choro. Muitos usam isso como prova de que estão sendo torturados no inferno. Mas Jesus está se referindo àqueles que declinarem e serão lançados no inferno. Mas não é disso que trata esta passagem. Então por que muitos estão chorando? Devido à tortura? Provavelmente não. Eles estão chorando porque foram expulsos da festa de suas vidas. Isso é injusto? Não. Lembre-se que foram eles que rasgaram os convites e assassinaram os mensageiros. Eles foram convidados e recusaram, e não com um educado não obrigado. Em vez disso, eles intencionalmente decidiram não ir. De bom grado dizendo não ao convite. Jesus termina com o exemplo de um homem expulso da festa. O rei se aproxima dele e pergunta: onde estão suas roupas de casamento? Quando dada a oportunidade de se arrepender e pedir para se juntar à festa, mas ele ainda permanece sem palavras. Ele não consegue admitir seu erro. Ele é expulso não porque é indigno de estar na festa, todo mundo que está lá é indigno. Ele foi expulso porque se recusou a entrar dignamente. Essa é a imagem da nação de Israel. É esse o ponto que Jesus quer chegar. A nação de Israel não pode admitir suas faltas e se recusou a entrar dignamente na festa. O pregador Tom Constable resume a parábola desta forma: Deus julgaria os líderes de Israel porque eles rejeitaram Jesus, seu Messias. Ele adiaria o reino e permitiria que qualquer pessoa entrasse nele, não apenas os judeus, como muitos dos judeus pensavam. Os profetas haviam predito que os gentios participariam do reino. Esta não era uma nova revelação. No entanto, os judeus, por causa do orgulho nacional, passaram a acreditar que ser judeu era toda a qualificação necessária para entrar no reino. Jesus ensinou-lhes que receber o convite gracioso de Deus e preparar-se confiando nele era o requisito essencial para a participação. Agora, aplicando Mateus 22:1-14 à nossa vida. Então, o que dizer de nós hoje? Como isso se aplica às nossas vidas? A parábola da festa de casamento é um lembrete e um desafio para nós, assim como foi para os líderes religiosos que a ouviram primeiro. Você está convidado. Deus te convidou. Ele tornou possível para você ir à festa, para entrar na salvação. Assim como o rei providenciou uma veste nupcial para os convidados, Deus providenciou a salvação para você. Alguns rejeitarão o convite. Eles vão se recusar a entrar. A escolha é deles. Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher segui-lo ou não. Eles não são rejeitados por Deus, ao contrário, eles rejeitaram a Deus. Outros tentarão entrar na salvação mantendo uma fachada de justiça. Eles pensam que podem, ou precisam, ganhar sua salvação. Eles estão contando com sua própria justiça própria para fazê-los entrar. Mas eles serão descobertos e removidos. O ponto é que aqueles que entrarem o farão pela graça de Deus e não por suas próprias obras. Os religiosos nos dias de Jesus achavam que mereciam a salvação com base em sua linhagem. Eles se recusaram a admitir suas faltas e pecados. O mesmo é muitas vezes verdade hoje. Muitos se recusam a aceitar a graça de Deus porque se recusam a admitir que precisam dela. Aqueles que entram na festa, que obtêm a salvação, são aqueles que esperam que Deus providencie. Todos são convidados, mas alguns rejeitarão o convite. Cabe a você escolher sua resposta.
E você? Vai ou não aceitar? Considerações finais. A parábola é um tapa na cara, um alerta para os fariseus. Eles pensaram que eram especiais, que estavam na multidão. Mas Jesus deixa claro: todos estão convidados. Mas você ainda tem que ter boas maneiras, você tem que se limpar. Eles achavam que sua linhagem lhes garantia um lugar. Mas Jesus aponta para o coração deles. O que Jesus faz com esta parábola é brilhante e ousado. Ele não hesita em mostrar a verdade e mostra aos fariseus exatamente onde eles estão. Claro que esta história não é apenas para eles, há implicações para nós hoje também. A maior delas é que somos convidados para a festa de casamento do Rei. Não precisamos fazer nada para receber um convite além de aceitá-lo. Mas ainda temos que olhar à parte. Claro que não estamos falando de roupas aqui. Jesus está apontando para nossos corações. Somos hipócritas e continuemos assim, como os fariseus que pareciam bons por fora, mas eram ruins por dentro, ou permitimos que o Rei, Jesus, nos limpe e nos transforme por dentro. Compartilhe esse vídeo. Espalhe essa mensagem. Aceite Cristo.